como que vai ser o período pós-halving? Quais são os dados que a gente vai conseguir fazer a métrica, colocar o índice para aproveitar e operar de forma que você consiga ter uma gestão de risco bem consolidada para que seu ganho seja um ganho relevante, que você consiga fazer com que o seu dinheiro trabalhe junto com você, aproveitando essas oportunidades, tá? Então, eu acho que é muito interessante a gente trazer essa animação para mostrar a força do foguete, que é esse foguete que vai nos levar para a Lua, para que a Lua seja só uma pausa, uma estação para a gente descansar, para continuar a viagem para Marte. Né? Muito coisa do Elon Musk, né? Querer colonizar Marte, mas por que não o Bitcoin bateu o preço ali de 250 mil dólares depois que o halving tiver consolidado? Né? Os especialistas que estão acompanhando os dados on-chain e fundamentalistas já conseguem identificar uma grande oportunidade do Bitcoin romper os 200 mil dólares. Né? E para você aproveitar essa oportunidade, você pode tanto ter uma estratégia a longo prazo, uma estratégia de médio prazo e uma estratégia de curto prazo. Que é aí que eu chamo o Guilherme Sasaki, nosso especialista de trade em cripto aqui da Nelogica, para te mostrar como aproveitar todos esses períodos e com todas essas estratégias no ciclo de halving, que é onde você pode realmente fazer uma grana com cripto. Eu estou no meu terceiro halving de 4 que já teve e isso transformou a minha vida. Vocês que já sabem da minha história, sabem muito bem que o meu primeiro halving eu estava começando a minha jornada no mundo cripto e hoje virei um magnata, não é brincadeira. Hoje só virei um especialista que está aí querendo ganhar mais oportunidades, ganhar mais dinheiro, mas que agora eu tenho base para poder ajudar você a dar os primeiros passos no mercado e aproveitar essas oportunidades. Por isso que eu chamo o Sasaki aqui de volta para nos ajudar a identificar os melhores setups, os melhores momentos e aplicar diferentes estratégias em cima do ciclo que a gente está passando com a atualização da rede do Bitcoin. Vamos lá? Bora, Sasaki! Fala pessoal, Brunão, muito obrigado aí pelos ensinamentos. Turma, agora que o Bruno já introduziu para você esse conceito de halving e como ter oportunidades de lucrar todo o halving, a gente vem com um dado muito importante. Dados de rede, ou como alguns chamam, dados on-chain. Turma, o que realmente é, talvez alguns de vocês, até eu quero que vocês comentem aqui no chat, comentem conosco. Vocês já conhecem dados on-chain? Já utilizaram ou tem ideia para que serve dados on-chain, dados de rede? Caso você não conheça, comentem aqui. Basicamente, dados de rede são dados fundamentalistas que te auxiliam você como investidor e trader entender topos e fundos de cripto, o que é muito importante, e além disso, até entender a saúde daquela cripto, daquele token. Quer ter um exemplo agora de como é que você pode utilizar os dados on-chain ao seu favor para ter lucros constantes com uma estratégia que tem 100% taxa de acerto? Deve ter interessado, né? Vem comigo que eu vou te explicar agora. Turma, estou aqui com o Vector já aberto aqui na tela para vocês. Nós estamos aqui com o MVRV. Para quem não conhece, a sigla que significa Market Value to Realized Value. Isso determina a razão entre o valor de mercado de uma cripto pelo seu valor realizado. Na prática, o que isso quer dizer? Ele faz a divisão entre o valor que os especuladores dão para uma criptomoeda, como por exemplo aqui o Bitcoin, em relação aos holders, quem tem para longo prazo. Logo, você tem aqui esse gráfico que é muito intuitivo. Eu trago para vocês aqui uma provocação. Como o Bruno falou agora há pouco, o Bitcoin passou por vários ciclos. Ciclos de alta, ciclos laterais e também ciclos de baixa, como por exemplo o inverno cripto. Imagina se você como investidor conseguisse visualizar claramente no gráfico se nós estamos em um possível ciclo de alta, de baixa ou até mesmo lateral. Seria interessante, não é mesmo? Vou te mostrar agora como é que você vai fazer isso através do Vector, utilizando dados on-chain. Pessoal, estou aqui com o gráfico aberto e olha só que interessante. Esse gráfico aqui, que é o MVRV, ele vai de 0 até a sua máxima que foi de 5.4 aproximadamente, tá? Valores aproximados. Como eu falei para vocês agora há pouco, ele faz a razão entre o valor de mercado com o valor realizado, tudo bem? O que na prática, para quem vai investir em cripto, em bitcoins, isso significa? Em outras palavras, toda vez que esse valor está abaixo de 1.0, como vocês podem ver aqui em 2014, 2015, 2018, 2020 e agora 2022, o Bitcoin está
subvalorizado. Ou seja, o seu valor da sua cotação está abaixo do que realmente ele vale no seu valor de mercado. Logo, é possivelmente, tudo bem pessoal? Possivelmente um fundo do Bitcoin. Isso aqui é o gráfico do MVRV, perfeito? Por um outro lado, quando você tem regiões acima de 3.7, você tem uma alta percepção de valor dos investidores, inclusive especuladores, que pode ser até maior do que a cripto realmente vale. Ou seja, isso quer dizer que a cripto está super valorizada. Possivelmente você está próximo de um topo do Bitcoin. Esse gráfico aqui é muito claro onde estão os topos e fundos. Agora, quer ver a semelhança desse gráfico do MVRV com o gráfico do Bitcoin? Vocês vão até se assustar o quão semelhante é e o quanto funciona. Vou clicar aqui no gráfico, nessa opção lateral, pessoal. Preço USD. Lembrando que essa ferramenta ela é exclusiva do Vector Pro, tudo bem? Vou clicar aqui, ó. O que vai acontecer? Agora eu tenho dois gráficos em paralelo. Na cor amarela, que está um pouco mais aqui a parte de trás, eu tenho justamente o valor do MVRV, que vocês já conheceram. Maravilha? Agora, na cor azul, que está um pouco à frente aqui, eu tenho o gráfico do preço do Bitcoin cotado em dólares. Vamos lá. Como eu falei para vocês, eu vou pegar aqui a ferramenta de suporte, de marcação, e eu vou inserir, olha só que interessante, turma. Eu vou inserir essa ferramenta aqui no 1.0. Maravilha? Ao mesmo tempo também, eu vou pegar novamente essa ferramenta, chama-se resistência aqui no Vector, e vou colocar no 3.7. Tá? Não se preocupe agora, pessoal, com precisão, aqui é mais uma aula de nivelamento, então fiquem tranquilos quanto a isso. Maravilha. Dito isso, olha só que interessante. Já imaginou se em 2020 todo mundo desesperado porque o Bitcoin estava caindo, na verdade todos os ativos de maneira geral no mercado caindo, pandemia, aquele desespero, e quem conhece o MVRV, dados on-chain, estaria tranquilo, porque ele ia enxergar exatamente isso aqui. Olha só pessoal, isso aqui vale ouro, olha que interessante. Nós teríamos nessa região, especificamente em março de 2020, quando a pandemia estava no seu auge, pela primeira vez em alguns meses, o MVRV, como vocês podem ver, abaixo de 1.0, tá? O MVRV é o gráfico amarelo aqui da minha tela. Se você utilizou esse conceito e comprou nessa região, olha o lucro que você poderia ter tido nessa situação. Então, puxando aqui, de março de 2020 até o topo que foi quando bateu 3.7, 292% de lucro. Isso é interessante para você? É o tipo de lucro que você pode obter com dados on-chain. Poxa Gui, mas eu perdi esse tipo de entrada. Eu poderia ter feito agora, recentemente? Sim, vamos lá. Próximo exemplo aqui. Passando mais adiante, muitos de vocês talvez acompanharam, quem não acompanhou eu vou explicar aqui brevemente. No ano de 2020, tivemos uma baixa das criptomoedas e muitas pessoas ficaram preocupadas. E agora, eu compro mais, eu vendo, o que eu faço, Gui? Novamente, quem conhece e quem entende o MVRV percebeu que nesse período o MVRV ele ficou abaixo de 1.0, o gráfico amarelo aqui. Novamente, o Bitcoin estava subvalorizado, então o seu valor, a sua cotação estava abaixo do que realmente ele vale. Por esse motivo, é como dizer que o Bitcoin estava barato nessa época. Pensando nisso, e eu fiz isso particularmente, quem comprou nessa época, aproximadamente julho a setembro de 2022, teve, olha só o lucro que teve, pessoal. Estou puxando aqui o gráfico para vocês, que vai até hoje, inclusive, essa cotação. Olha só. Então, pegando aqui a ferramenta do Vector para poder analisar, entre julho de 2022 até agora, 260% de lucro, pessoal. Esse indicador MVRV, que é um dado on-chain, ele tem um acerto de 100%, pessoal. E aqui eu não estou exagerando. Isso não sou eu quem está dizendo, eu estou pegando referências de estudos de diversos holders aqui do mercado de criptoativos. Então, esse é apenas um exemplo muito prático, muito simples de entender, de como é que os dados on-chain são ali a ponta do iceberg para vocês, mas já podem te ajudar a obter lucros todo santo halving. Todo halving você tem oportunidade, que é quando o MVRV fica abaixo de 1.0. Poxa Gui, eu adorei esse conteúdo, comentem o que vocês acharam disso. Gostei, mas infelizmente já passou 2022, eu perdi essa oportunidade, não é mesmo? Talvez, mas daqui a pouco vai voltar a ter de novo, então fique atento, tudo bem? Bom pessoal, agora que você entendeu a importância e a oportunidade que tem no MVRV, vou trazer um exemplo de um outro indicador muito famoso, chamado de hash rate. O hash rate, ele mede qual que é a taxa de mineração, a dificuldade de mineração de uma cripto. No caso aqui, estou falando do Bitcoin, é um exemplo que é mais simples de todo mundo entender, tudo bem? Agora,
Olha só que interessante. Percebe que aqui eu tenho o preço do Bitcoin na cor em azul, aqui é o fundo do meu gráfico, e na cor amarela também, o hash rate que eu configurei aqui. Olha como que após 2021, ele teve algum tipo de queda ali, o que é natural para alguns mercados, como eu falei para vocês, os indicadores têm altas e baixas. Logo depois ele só aumentou. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que a dificuldade de mineração aumentou nesse período. E por esse motivo, quem está comprado no Bitcoin pode ter oportunidades, entendeu? Para você entender isso um pouco mais na prática, isso aqui é o gráfico, o Bruno vai vir agora com um complemento dessa parte, na parte mais teórica desse assunto. Mas entenda que MVRV e Hash Rate são indicadores que vão te ajudar exponencialmente, vão ser os seus auxiliares a entender o momento de entrada e saída. Vocês podem ver aqui no gráfico e podem conferir no Vector esse indicador. Lembrando, pessoal, qualquer tipo de indicador, e aqui vem um recado para vocês muito sério, tudo bem? Não é indicador sozinho de compra ou venda. Aqui estou passando para vocês indicadores que podem te auxiliar na sua decisão. É claro que o MVRV, por exemplo, ele é muito atrativo, não é mesmo? É muito convidativo você olhar para ele, sua taxa de acerto, e colocar em toda a sua esperança. Mas aqui a gente quer passar para vocês que eles vão te auxiliar. Para ter segurança, utilize análises, que a gente vai ensinar daqui a pouco para vocês, de swing trade, de day trade, que podem corroborar com essa análise dos on-chain. Então, eles são ótimos indicadores, mas cuidado ao confiar em apenas um indicador, utilize vários de preferência, tá certo? Brunão, tá contigo a explicação sobre a parte teórica, como é que funciona realmente, o que é o tal do hash rate. Valeu, pessoal, até já! Valeu, Sasaki. Pois é, você vê que dados on-chain tem toda uma complexidade que se você desvendar ela, você consegue aplicar a sua estratégia. Um ponto muito importante que o Sasaki falou, que é do hash rate, é uma coisa muito forte em cima da mineração. Por quê? Lembra que eu comentei que os bitcoins eles só conseguem entrar no mercado porque tem um monte de computador tentando desvendar aquele enigma que está segurando os bitcoins que o Satoshi Nakamoto deixou lá atrás em 2009, quando ele criou o bloco Gênesis? Pois é, quanto maior o nível de pessoas conectando seus processadores de dados para desvendar esse enigma, maior é o nível de dificuldade para que um dos computadores acerte. E esse é o nível de segurança que a gente consegue ter na blockchain do Bitcoin. Então, um nível de hash rate muito alto é um nível de segurança alto que também até para o preço estabelece meio que um padrão de segurança por conta do custo da mineração, né? Porque sai um custo de infraestrutura para as fazendas de mineração. As fazendas de mineração são terrenos onde as pessoas colocam containers, dentro desses containers prateleiras cheias de processadores de dados conectados à blockchain do Bitcoin, e eles estão lá fritando sequências de números aleatórios até conseguir encontrar um número que dê certo no enigma da blockchain do Bitcoin para soltar esses Bitcoins no mercado. E é esse índice que o Sasaki acabou de mostrar para a gente que a gente vai ter uma noção melhor para a gente tirar a posição ou colocar uma nova posição. Sabe? Porque se a hash de mineração do Bitcoin estiver pequena, o que isso vai indicar? Que é um bom momento de sair. Percebe que é um pouco de mudança de paradigma quando a gente olha para o preço, né? Quando que a gente procura tirar uma posição? Ou quando a gente está perdendo muito ou quando a gente está ganhando muito. Aqui com a hash rate do Bitcoin, a gente consegue ter uma visão de segurança da rede. Então, se a hash rate do Bitcoin está alta, o que eu vou fazer? Posso aplicar mais, eu posso comprar mais Bitcoin, porque isso vai fortalecer mais a rede e eu vou estar muito mais seguro com uma rede protegida, com várias máquinas sustentando a blockchain, do que com poucas máquinas e com lá um monte de Bitcoin que eu posso ter na minha carteira, vai estar em risco. Então a hash rate ela vai estabelecer um nível de segurança muito maior dentro da rede da blockchain do Bitcoin, quando a gente tem um nível de dificuldade mais alto, mais complexo, onde tem diversas máquinas segurando a rede e tentando fazer a mineração do Bitcoin, desvendando o enigma, né? Que é aquela sequência de números que a gente conversou. Aí você fala, Brunão, como que eu vou usar isso? Como que eu vou trazer a perspectiva da hash rate para me ajudar numa tomada de decisão? Você vai tomar essa decisão baseado na quantidade de saldo de Bitcoin que você tem. Se você não sabe a hora de sair, vai ser a hash rate que vai poder te impulsionar a tomar uma decisão de tirar sua posição no mercado de Bitcoin. Porque se a hash rate está baixa, o que significa? Que a segurança está baixa.
Então isso vai estimular que eu retire a minha posição em Bitcoin e possa ir até para alguma altcoin, não sendo shitcoin ou meme token, né, como a gente já conversou, mas pode ser até para uma Ethereum, né? E você tem níveis de complexidade diferentes também na blockchain da Ethereum. Então é muito interessante a gente ter esse indicador na hora que a gente vai tomar uma decisão, porque ele está vinculado diretamente à segurança. E agora que você entendeu um pouco mais sobre a hash rate do Bitcoin, como que você pode tirar vantagens disso, os ciclos do halving que a gente tem trabalhado, né, o que o Gui trouxe na última participação dele foi incrível, mas eu queria chamar ele de volta porque ainda não terminou. Agora você vai aprender como aproveitar os ciclos do halving em diferentes períodos. Então, Gui, mostra pra gente um novo setup pra gente aproveitar essa oportunidade. Fala pessoal, de volta aqui com essa super aula. Brunão, obrigado pela contribuição. E agora você já viu, pessoal, como entender e lucrar todo halving, talvez todo ano. E muitos de vocês estão pensando, poxa Gui, eu adorei os conceitos MVRV, hash rate, halving. Eu tô vendo que tem chance de ganhar todo halving a cada 4 anos e talvez todo ano. Mas é possível obter lucrar todo mês com criptoativos? A resposta é sim, é possível. E agora eu vou introduzir o módulo de Swing Trade, pessoal, onde vocês podem ter lucros todos os meses através de criptoativos, tudo bem? Pessoal, para quem não conhece, para quem é novo nesse mercado, uma breve introdução. O que é um Swing Trade, pessoal? Aqui até agora a gente tratou de posições de longo prazo, comprar Bitcoin para ficar meses posicionado, talvez até anos, tá certo? Um Swing Trade, ele tende a durar alguns dias apenas. Eu digo apenas entre aspas porque tem o Day Trade que dura menos do que um dia. Ou seja, vamos supor que eu comprei um Bitcoin hoje, numa quarta-feira, e vou vender na sexta-feira, ou de repente na segunda-feira que vem. Então vai durar 3 dias, 5 dias. Isso é um Swing Trade, quando eu compro um ativo, um criptoativo qualquer, e eu duro alguns dias naquela posição, tudo bem? Isso é Swing Trade. Qual que é a vantagem? Se você trabalha, de repente você tem um emprego CLT e não tem tempo de ficar no Day Trade, e não tem tempo de ficar todos os dias ali acompanhando, o Swing Trade ele te exige pouco tempo por semana, nem por dia, pessoal, por semana que você se dedica aos estudos para que você consiga fazer de forma eficiente. Então, Swing Trade pode-se dizer que é a porta de entrada para quem começar no mercado de trade. Maravilha? Bom, indo para a tela, que é a parte que eu mais gosto, vamos para o Vector, pessoal. Se você não conhece a plataforma ou não teve contato anteriormente, este aqui é o Vector. Estou aqui no Vector com um gráfico de candlesticks. O que isso quer dizer, pessoal? Sabe essas barras aqui que a gente está vendo? Vou até dar o zoom para vocês enxergarem com mais calma. Essas barras, elas representam um determinado período. Nesse caso aqui, estou no gráfico semanal, tudo bem? Ou seja, cada uma dessas barras aqui, ela demorou uma semana para se formar. Quando fecha na cor verde, como vocês estão vendo, é um gráfico de alta. Na cor vermelha, como por exemplo aqui e aqui, é gráfico de baixa. Naquela semana o Bitcoin caiu. Dito isso, esse é o tipo de ferramenta que você vai utilizar caso você queira fazer swing trade. Você vai analisar o gráfico. Como que o preço se comportou naquele período? Maravilha? Para que você entenda mais sobre esse assunto, recomendo que você estude também análise gráfica na nossa mentoria que vai estar disponível. Maravilha? Bom, aqui nós temos o gráfico do Bitcoin, como eu já falei para vocês, cotado em dólares, tudo certo? Nesse caso aqui, eu vou fazer com vocês do zero, tá? Um racional que eu adotei. O que quer dizer essa linha aqui embaixo, pessoal? Essa linha aqui é onde eu comprei Bitcoin um bom tempo atrás, tá? Em 2022, por exemplo. E isso quer dizer que eu estou comprado nessa quantidade e esse aqui é o resultado da minha operação até o momento. Isso aqui é uma conta real, tudo bem? Agora você vai perguntar, Gui, cara, que resultado legal, que interessante. Como você entendeu, como é que você adivinhou, vamos colocar assim, que o Bitcoin ia subir e você comprou nessa hora? Qual que é o segredo para isso? Turma, é muito mais simples do que vocês imaginam. Vamos lá, o gráfico de candlesticks está aqui vazio. Naturalmente, eu consigo, ao dar um zoom out aqui na minha plataforma, eu consigo olhar de um panorama mais longo. Então eu consigo ver, pessoal, que o Bitcoin, como qualquer ativo, ele tem momentos de alta, onde ele chega em regiões que ele tem ali o que a gente chama de resistência, tá? Resistência é o quê? É como se fosse um teto. Então o preço bate lá, não consegue romper e depois ele cai. E o Bitcoin, como qualquer ativo, também tem regiões de suporte, como por exemplo, essa região aqui, ó, que é onde o preço, ele tenta cair abaixo dessa região, tem muito comprador nessa região e aí o preço não ultrapassa, ele volta a subir. Isso é um suporte.
Então, suporte e resistência, aqui bem rapidamente, 2 minutinhos para vocês, é assim que funciona. Maravilha? Maravilha. Agora, vocês vão perguntar, poxa Gui, legal, eu vi que você então comprou o Bitcoin no gráfico semanal em uma região de suporte, correto? Correto. Você sabia que era um suporte, como é que você percebeu isso? Turma, nada é por acaso. Existe muita análise para quem leva o trading a sério para poder entrar numa operação, tudo bem? Como que você pode fazer esse tipo de análise? Vou compartilhar com vocês aqui, pessoal, em primeira mão e com todo carinho, a minha primeira estratégia para swing trade no mercado cripto. Após muito estudo, eu desenvolvi essa estratégia, que é muito simples, mas vocês vão ver o quão eficiente ela será. Turma, para quem tem o Vector ou vai adquirir o Vector, vai utilizá-lo, é só clicar com o botão direito, tudo bem, inserir indicador. Eu vou colocar aqui, ó, High, Low, perfeito. Observação, perceba que subiu aqui um alarme de estratégia, vocês viram aqui no meu Vector. Também vocês vão aprender como é que funciona isso, como é que eu posso fazer o Vector trabalhar por mim. Ele analisa o mercado e me avisa a melhor entrada, vocês vão descobrir também. Bom, dito isso, eu tenho aqui, ó, o High Low. Quando eu coloco aqui no Vector, pessoal, olha que interessante. O Vector me traz uma explicação daquele indicador, o que eu acho muito interessante porque ele fala, por exemplo, esse indicador foi desenvolvido por Robert Krauss. É um seguidor de tendência, e vocês vão entender o que é seguir a tendência, que é a minha filosofia de trading, para sinalizar saídas de trades. O sinal ocorre quando o preço fecha abaixo do indicador. Porém, essa descrição não fala como é que eu uso o High Low e quais períodos, o que é o mais importante. Vou clicar aqui em inserir no gráfico e eu vou dar o OK. Perceba que após fazer isso, pessoal, ficou, eu vou até ampliar para vocês aqui o gráfico, tá? Como se fosse uma escadinha, né? O High Low ele parece uma escadinha. Ele fica verde quando o preço está subindo, tendência de alta, e vermelho, tendência de baixa. O que é isso, Gui? O que é tendência de alta e tendência de baixa? São ciclos de mercado, pessoal. Quando o mercado começa a subir, ele apresenta uma tendência de alta. Pode durar vários dias ou até vários meses em um tipo de ativo. Já quando o mercado está em queda, isso quer dizer uma tendência de queda, tendência de baixa. Alguns chamam aí de bull market para tendência de alta e bear market para tendência de alta. Tudo bem? Agora, com o High Low eu consigo facilmente identificar essas possibilidades. O que eu vou fazer? Agora que eu inseri, percebam que essa escadinha ela fica virando muito, né, pessoal? Olha só, aqui está verde, aqui está vermelho. É até um pouco confuso. Porque aqui está no High Low de 3 períodos, tá? Pessoal, uma dica para vocês. Esse High Low padrão não funciona. Se fosse fácil assim, todo mundo pegaria por padrão e já utilizaria. Existem ajustes que somente estudo e dedicação te permitem conhecer. Qual que é o ajuste aqui? Você vai clicar no High Low e vai aparecer esse menu aqui em cima, tudo bem? Eu vou inclusive aproveitar isso para aumentar a espessura para vocês, para que vocês enxerguem com mais clareza o High Low aqui, ó. Vou colocar aqui a espessura superior e a espessura inferior. Dito isso, eu vou clicar nesse botão de ajustes do meu indicador. E agora eu vou trocar para 8 períodos, tudo bem? Marquem esse número e vou dar o OK. Olha só que interessante. Agora o meu High Low ele está mais tranquilo. Ele não fica virando toda hora no meu gráfico. Ele fica com tendências mais longas. Perfeito? E olha só que interessante. Esse indicador pode ser a sua primeira estratégia, seu primeiro auxiliar para entender as tendências. Olha como que é claro. Toda vez que o High Low, nesse caso aqui, ou quase toda vez que ficou na cor verde, o mercado começou a subir. E quando ele fica vermelho, vamos puxar aqui 2022, foi um mercado de bear market, ou 2021 também. Olha como que ele ficou vermelho logo no começo. Aqui, pessoal, um trader tem identificado essa baixa. Não precisaria sofrer meses, semanas. Não, ele identifica rapidamente, entendeu? E olha como que é interessante. Agora a gente entra no conceito de construir um trade. Nessa região aqui, o High Low virou para alta, nesse candle semanal, tudo bem? E foi onde eu fiz a minha entrada, que eu tô falando com vocês agora aqui. Que inclusive perdoou até hoje por uma questão minha que eu preferi seguir com esse trade, tá certo? Bom, eu entendi que essa região aqui é uma região de suporte e o High Low ficou na coloração verde. Eu posso utilizar isso como estratégia pronta, eu posso utilizar. Indico? Não indico. Tenha mais ferramentas, isso aqui é um auxiliar, mas ele funciona muito bem. Ou seja, quem comprou nessa região aqui e segurou até o High Low ficar vermelho, olha o quanto de lucro só nessa oportunidade. 34%, pessoal. Aqui, um trade muito mais longo, 119 dias. Poxa, Gui, eu acho muito tempo. Eu posso fazer trades mais curtos, assim como você fez com isso aqui? Sim. Para isso, você vai manter a mesma configuração, vai colocar para o gráfico de 1 hora. Vamos lá? Vou digitar 60, que vale 1 hora, e vai dar um Enter no seu Vector. Dito isso, olha o que vai acontecer.
Agora, cada um desses candles levou apenas 1 hora para se formar, certo? Com isso, eu tenho gráficos mais curtos e oportunidades mais rápidas. Vamos dar um exemplo para vocês aqui. No dia 11 de março, o Bitcoin marcou um fundo dessa região. Claramente você consegue enxergar isso aqui, ó. Ele tentou romper abaixo dessa região e isso fica um pavio. O que é o pavio? O pavio no candle, pessoal, é quando o mercado tentou romper abaixo daquela região, não conseguiu, retornou e fechou acima. A gente chama isso de falha. Então ele falhou no rompimento, ele tentou romper essa região e não conseguiu. Eu percebi essa movimentação. Então o mercado falhou, esse pavio mostra isso, 2 vezes na região de preço de 67 mil dólares. Perfeito. Logo em seguida, o high low ele virou para a coloração verde, que seria uma compra. Interessante. Então eu estou olhando para o indicador que vai me auxiliar, mas eu também sei que foi uma falha no rompimento para baixa. Posso abrir uma posição. Exemplo aqui, pessoal. Se o trader acompanha essa alta comprando, vamos supor que você entrou atrasado. Vamos colocar um exemplo mais pessimista, que você pegou bem no topo desse candle aqui, ó, e segurou até ficar baixa, que é na cor vermelha, 3,6% de lucro em 16 horas, pessoal. Isso aqui durou nem um dia. Quer mais um exemplo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos puxar um pouquinho o gráfico para trás. Tem exemplos na alta, na baixa. Comentem aqui no chat, pessoal, se você já conheceu esse indicador, inclusive. E se já utilizaram alguma vez dessa forma, tá? Bom, esse exemplo aqui, ó. O mercado estava lateral, tá? Isso aqui chama-se Power Breakout. Vamos explicar sobre isso já para vocês, que é um conceito muito bacana também, que eu utilizo muito. O mercado estava completamente lateral. Olha só. Candles que parecia, a gente brinca, né? Parece uma espinha de peixe. Para cima, para baixo, um monte de pavio. Eu até vou marcar aqui um retângulo. Ficava nesse caixote aqui, ó. Esse é o tipo de situação que eu adoro, pessoal, como trader. Eu adoro essa situação. Um momento, ele começou a romper para cima. Olha só que interessante. Eu vou até, inclusive, ajustar aqui a minha marca d'água para que vocês enxerguem com mais clareza ainda, tá, pessoal? Dá um ok aqui, ó. E o high low ficou na coloração verde. Perfeito? Pessoal, pegando essa entrada aqui, olha só a quantidade, olha só o lucro. Vamos colocar aqui um pouco mais para baixo, para ser mais otimista, aliás, para ser um pouco mais realista, 6,49% em um dia e 11 horas. Pessoal, seria interessante para você como investidor ter um lucro desse em menos de 2 dias? Pois é o tipo de oportunidade que você aprende aqui operando swing trade. Agora, muitos vão comentar, poxa Gui, eu achei legal, gostei, mas é muito fácil você mostrar o gráfico parado e mostrar que deu certo. Isso realmente funciona? Pessoal, é dever de todo trader estudar e aprimorar. Eu convido vocês a fazer um backtesting. O que é isso? Peguem a sua plataforma, o Vector, rodem para trás, plotem esse indicador e vejam o quantos acertos ele tem. E olha o quanto são rentáveis. O high low, pessoal, ele permite você surfar a tendência. Ou seja, o maior erro do trader, e aqui vem uma lição importante para vocês, é quando o mercado começa a cair, ele compra. O mercado está caindo, eu vou comprar porque está barato. Aí cai mais um pouco, cai mais um pouco. Ele não vende. Não, eu vou esperar porque o preço vai voltar, vai voltar, vai voltar. O preço voltou no 0 a 0. Subiu um pouquinho, deu 2%, já vendeu para garantir o lucro. Pessoal, isso não funciona. Porque você tem lucros pequenos, 2%, 1%, e quando cai você não aceita, você fica segurando. Quando vê já deu 20%, você já desistiu. Você casou com aquela criptomoeda, e às vezes nem é muito boa, como o Bruno já explicou aqui a diferença de criptos boas, utility token, e criptos que são shitcoins. Tá? Agora, quando você utiliza um indicador de tendência, que eu quero passar para vocês aqui agora, olha só a possibilidade que você tem nas suas mãos utilizando só esse aqui, tá bem? Vou clicar aqui. Pessoal, eu peguei aleatoriamente, tá? 2 dias e 21 horas, 19% de lucro. Novamente, mais um exemplo, tudo bem? Então esse aqui é o poder do high low, que é o indicador de tendência, para que vocês comecem a utilizar a estratégia. Como eu falei para vocês, até eu mostro esse operacional com muito carinho, porque foi de fato a minha primeira estratégia no mercado cripto, quando eu comecei lá atrás. Então eu tenho, até hoje eu analiso aqui para poder operar. Dúvida que vocês vão fazer. Poxa Gui, me parece um ótimo indicador, eu estou interessado. Você acha que eu devo utilizar somente ele, agora eu vou ganhar muito dinheiro? Eu gostaria que fosse tão fácil assim, pessoal, mas exige você entender o contexto. Quando utilizar o high low, eu vou entrar em todas as entradas do high low? Poxa pessoal, não tem como. Porque se você fosse fazer isso, você estaria sempre comprado ou vendido, porque ele está em baixa, está em alta. Não funciona. Você tem que entender o contexto para poder comprar ou vender. Então ele é um ótimo indicador para te auxiliar até onde você vai ao trade. Deixar você fazer trades longos, bastante lucro.
mas eu não indico que você utilize somente ele, tem que ter mais ferramentas. Lembra que eu falei agora há pouco? Dados on-chain é bom, MVRV, eu sou o maior fã do mundo, inclusive, mas eu não uso só ele para minhas decisões, eu utilizo ele como um auxiliar, tudo bem? E para isso a gente estuda muito. Agora, se você gostou do tipo de indicador e começou a entender o que é tendência, você já está no caminho certo. Tendência é você ir a favor do mercado. Sabe quando você tem um barco e você está tentando remar contra a maré, o quão difícil é, tenta remar e a onda joga para trás? Essa onda é o mercado. Quando você rema contra a maré, que seria contra a tendência, então, exemplo clássico, tá pessoal? Sei que acontece isso com todo mundo que está aqui. O mercado subiu muito, não vou comprar, daqui a pouco vai cair. Caiu muito, não vou vender, daqui a pouco volta. Pessoal, existe uma máxima no mercado que é trend is your friend. A tendência é sua amiga. E realmente é. A minha dica aqui, e se você gosta da filosofia de trading, é seguir a tendência, tudo bem? Se você gostou, agora você vai se impressionar com o próximo indicador que também segue tendência e o quão simples é. Turma, depois que eu utilizei muito esse setup aqui do High-Low, eu comecei a estudar outras possibilidades no mercado de trading, especialmente swing trade. Por quê? Eu queria otimizar minha taxa de acerto. Esse indicador aqui é muito bom, mas emocionalmente, para um trader, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e na próxima aula também, é muito ruim você ficar levando stops, que são losses, que são perdas, não é mesmo? Então, quanto mais eu poder me blindar de fazer menos operações, escuta bem, menos operações, porém operações eficientes, isso é melhor para mim como trader, concordam? Vamos então para o próximo indicador, que eu tenho aqui para vocês na tela, eu vou trocar aqui no meu Vector, olha só, que é esse aqui. Pessoal, olha só que interessante, tá? Nós temos aqui um indicador chamado média móvel. Turma, o indicador média móvel, ele é provavelmente o indicador mais conhecido do mundo, no mundo de trading. É o primeiro, é a porta de entrada para muitos traders, inclusive para mim também foi. O que ele significa? A média móvel calcula a média da cotação dos últimos candles de acordo com o seu parâmetro, tudo bem? E agora que entra um nome muito importante nesse nosso papo, pessoal. 21. Na aula anterior, o Bruno falou que o Bitcoin tem uma coisa muito importante, que é a limitação da emissão das criptos, certo? Esse token, o Bitcoin, ele tem um limite, já pré-determinado por Satoshi Nakamoto, que será no máximo 21 milhões, tá certo? Não vai ultrapassar, tá no código da blockchain do Bitcoin. Pensando nisso, e até mesmo por coincidência, durante muitos estudos que eu fui fazendo, eu percebi a coincidência, eu percebi a correlação desse 21 com as médias móveis. E aqui eu apresento para vocês o Power 21. Aqui na tela, para vocês, estou com o gráfico do Bitcoin, gráfico de 1 hora. Aqui nós podemos até, comentem aí no comentário, no chat, comentem no chat, qual é o tempo gráfico que você gosta de analisar nas criptos. Comentem, 1 hora, um dia, uma semana, comentem aí, eu quero saber de vocês. Enquanto isso, eu vendo aqui. Olha essa média aqui, pessoal. Vocês percebem que toda vez que essa média móvel, ela aponta para cima, como por exemplo aqui, ó, o mercado, ele vai entrando numa alta. Interessante, né? E da mesma forma, quando essa média móvel fica na cor vermelha e fica para baixo, o mercado começa a cair. É como se essa média móvel de 21 adivinhasse que o mercado vai cair ou vai subir. Parece isso, né? Olha aqui junto comigo, ó. Aqui ficou vermelha, começou a cair. Aqui estava verde, estava subindo. Até parece que ela já sabia. Bom, aí entra, pessoal, o nosso conceito do Power 21. A média de 21 períodos, ela é extremamente eficiente no mercado cripto. Extremamente eficiente. E aqui, para auxiliar, se você colocar no seu Vector agora, ela vai vir sem cor, ela vai vir toda branca ou toda verde. Para auxiliar, nós desenvolvemos, pessoal, uma estratégia específica, que é essa coloração na média móvel, tudo bem? Gui, como é que funciona isso? A média móvel, além de apontar para cima, ela vai subir, né? Você consegue ver claramente, ela vai ficar na cor da tendência. Vermelho para quedas, verde para alta e branco ou cinza quando o mercado está lateral. Aí você não faz nada, você não compra nem vende, você fica esperando. Perfeito? Com isso você começa a filtrar operações. Não quero que você faça 30 trades por mês, você pode até fazer, mas que tal fazer só 10 eficientes? Esse é o tipo de situação que você tem que entender como trader. Filtrar operações e fazer quando necessário. Não precisa ficar toda semana operando. Entenda que tem oportunidades, mas existem as melhores. Perfeito. Agora você deve estar se perguntando, Gui, muito interessante. Essa média móvel tem uma característica que é igual ao high-low de você pegar tendências? Exatamente, pessoal. Exatamente. Vamos pegar um exemplo aqui.
Bom, eu vou até passar um pouco mais para trás, para que vocês não digam que eu estou pegando aqui um exemplo muito próximo, acabou de acontecer, vamos lá. Vou pegar um exemplo lá para trás, eu vou aleatoriamente, ó, vou clicar aqui, ó. Olha que interessante, mercado vinha de um mercado lateral, percebam, comecem a pegar aqui as dicas, tá, pessoal? Mercado lateral, caixote, olha só. O mercado começou a cair, por enquanto branco, tá? A média móvel está branca, ela está no mercado indefinido. Vou até aumentar a espessura para vocês, vou colocar aqui bem nítido para que vocês possam ver e acompanhar comigo. E ela ficou na cor vermelha, tá? Pessoal, olha o quanto que o gráfico caiu nesse período. E até que ela ficasse cinza de novo, aqui, que é quando a tendência supostamente parou, olha o quanto de lucro, se você tivesse operado, por exemplo, na posição oposta, a da compra, que é a da venda, olha só, 4,5% em 2 dias e 14 horas. É interessante? Olha só esse tipo de lucro. Então, pessoal, isso aqui é um exemplo que eu posso fazer aqui vários com vocês. Eu levaria toda essa aula só falando sobre exemplos do Power 21. É só um exemplo aqui como é que ele funciona tão bem. Mais um ponto. Gui, legal, mas você indica que eu utilize somente essa? Também não, pessoal. Um trader, ele tem que ter um arsenal de ferramentas. Sabe quando você contrata um carpinteiro para construir a sua casa? Ele vai com ferramentas, ele vai com um martelo, talvez uma parafusadeira, talvez um serrote, certo? Ele vai utilizar por causa da situação. Ele quer dividir a madeira, serrote. Quero pregar, martelo. Trade, pessoal, é a mesma coisa. Não tem que utilizar um indicador para tudo. Agora esse aqui é o santo graal para tudo. Pessoal, você tem que ter discernimento e saber utilizar cada ferramenta. Perfeito? Agora deve estar se perguntando, poxa Gui, eu achei muito bacana, realmente parece até difícil de acreditar o quão bom tu está falando. Parece realmente muito mágico. É assim mesmo? Pessoal, a resposta é sim. Agora, tem que saber utilizar e com consciência. Não adianta pegar o que eu falei agora nessa aula e querer aplicar a torto a direito. Tem que saber quando utilizar. É o que eu falei agora. Um trader tem várias ferramentas. O Power 21 é uma das minhas ferramentas. O High Low é outra ferramenta. Suporte e resistência é uma outra. Agora, o que vai mandar no seu sucesso como trader é saber quando utilizar cada ferramenta. Entendeu? Agora, se você quer saber como conseguir essa coloração e quando utilizar especificamente, siga nesse evento do To The Moon, projeto To The Moon, que a gente vai continuar esse papo. Guarde as suas dúvidas, pergunta aqui no chat, mas a gente volta com a próxima aula com mais respostas. Novamente, se você achou interessante essa coloração, quer aprofundar esse mercado, aguarde, que a gente vai ter uma notícia muito boa para você em breve, tudo bem? Essa foi mais uma aula, pessoal, espero que tenham gostado e a gente se vê muito em breve na próxima aula, aula 3, tá certo? Valeu, pessoal, um forte abraço e até a próxima!